Opa, desenhista, você mesmo, que desce pancada em quem faz tracing. Pega esse chocolate aqui que só custa um like e vamos pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Essa arte aqui tá muito bonita e ela foi feita pela Yin. Eu curti muito esse estilo de pintura de anime. Na verdade não é só pintura, né? O desenho inteiro. Mas a gente tem uns detalhes aqui que dá pra alterar, principalmente na parte do mapeamento do rosto. Eu puxei algumas linhas guias, comecei a comparar alguns tamanhos ali do rosto e fui percebendo alguns detalhes, como a cabeça que tava um pouquinho achatada demais no canto da esquerda e também o cabelo que tava meio alto, né? Então parecia que a personagem tinha um testão. De resto foi alguns detalhes mais simples, como por exemplo, o alinhamento da boca que ele tava um pouco demais pra direita e o queixo que ele tava demais pra baixo e dava uma sensação que a cabeça da personagem estava bem esticada. O erro também muito comum é a maneira de encaixar a orelha, onde a altura dela fica entre a parte de baixo do nariz e a parte ali das sobrancelhas, por assim dizer. E ela também tem que ter uma inclinação, já que o nosso maxilar ele fica inclinado e não retão. E pra finalizar esses ajustes de estrutura, eu também mexi no jeito que tava o tronco dela, que tava um pouquinho pequeno demais e dava a impressão que o corpo era muito fino e a cabeça gigante. E de resto foi apenas detalhes, como ajustar um pouco a distância dos olhos, deixar o narizinho um pouquinho mais bonitinho ali no rosto, que sim, é uma coisa que puxa mais pro estilo, então não necessariamente é um erro. Mas olha o antes e olha o depois, cara, arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse segundo desenho aqui foi feito pelo Laranja, ele tá muito bonito e eu curti o estilo do traço que ele usou no personagem. Algo que eu fiz ali inicialmente foi ter aumentado um pouquinho a mão, pra deixá-la um pouquinho mais com a proporção equivalente à cabeça. E falando em proporção, eu dei uma pequena alterada ali naquela parte da sobrancelha, aquele elevo que você tem ali acima dos olhos. Já que ele tava demais projetado pra frente, dava uma sensação estranha. Outra coisa que eu alterei simples foi o pescoço e a orelha, onde a orelha tava um pouco desalinhada novamente, como o exemplo anterior, e eu também dei uma pequena afinada no pescoço, porque por mais que o personagem fosse forte e tivesse um pescoço grosso, ele tava encaixando ali no queixo, cara, e ficou um pouco estranho. Eu dei uma ajustada no formato da sobrancelha que não necessariamente é um erro, ele pode ser despachado assim como o cabelo também tá bem bagunçadinho, e isso até combina com a estética do personagem, mas um detalhe que eu gostei ali de alterar foi ter achatado um pouco os olhos, já que olhos masculinos costumam ser menores, inclusive eu puxei um pouco o olhinho da esquerda pra dentro porque ele tava muito projetado pra fora e tirava um pouquinho da sensação de 3D. De resto na estrutura foi uma pequena alteração ali na mão, onde eu deixei o dedão mais visível e o dedo que tava dobrado melhor também. Mas se liga agora no antes e no depois, cara. Minha recomendação é estudar um pouquinho da estrutura melhor ali da parte dos olhos, mas a arte tá muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Ellie e tá muito bonita, tanto o desenho quanto a pintura. E cara, isso aqui vai ser legal de alterar. A primeira coisa que eu notei foi que o nariz ele tava um pouquinho projetado de maneira errada de acordo com o ângulo do rosto, que tava em 3x4. E acabou que uma das narinas da personagem, que era pro lado que ela tava virando, não tava aparecendo. E é um erro muito comum disso acontecer quando você vai desenhar um rosto 3x4 com um nariz ali que puxa pra um realismo, um semi-realismo. De resto tem os detalhes simples, como ter subido um pouquinho a boca, ter detalhado melhor os cílios da personagem e também ter deixado o nariz um pouco mais fino no meio, já que ele tem uma curvatura querendo ou não até chegar na parte ali da sobrancelha. Eu dei uma polida melhor ali na parte do pescoço que tava me incomodando um pouco, e achatei os ombros que eles estavam muito largos, principalmente nesse ombro aí à nossa esquerda. Outros detalhes que eu fiz ali foi ter deixado o decaimento do peito por causa da gravidade um pouco mais visível, e usando a ferramenta de seleção e um soft brush e uma corzinha mais clara, eu fiz aquela luz ali entre os opais. E já que a gente tá falando de luz, eu vou também falar de sombra, então o que eu fiz? Eu adicionei algumas sombras ali com efeito de multiply na layer, já que o desenho ele tava meio flat, ele não tinha, querendo ou não, uma noção de profundidade muito visível, porque eu não tava conseguindo entender de onde tava batendo a luz. Agora se liga no antes e no depois, cara. Essa arte que eu curti muito alterar porque ela já tava muito bonita, mas com alguns detalhes ela ficou melhor ainda. Olha que bonitinho, cara, me fizeram versão Sasuke. Cala a boca, obviamente me fizeram versão MK, porque eu sou o protagonista do canal, não você. Ah, vá cuidar da sua filha abandonada, vá. Esse próximo desenho aqui foi feito pelo Liu, ele tá muito bonito, o estilo do traço me agrada e me lembra muito mangá. Teve um detalhe aqui que chamou muito a minha atenção, que foi a parte dos dedos, onde dá pra perceber que tem 5 dedos ali na parte da frente da mão. Eu acho que isso foi um errinho ali na hora da contagem, ou o dedão tava projetado de maneira errada e eu tava achando que era o dedo indicador. Então dei uma pequena alterada ali, tirei aquele dedo, aquele sexto dedo, e tentei manter o estilo do traço por mais que eu não tivesse com o mesmo brush provavelmente que a pessoa usou. Outro detalhe de estrutura que eu acabei percebendo foi que os ombros da personagem eles estavam um pouco altos demais, o que acontece sim quando você tem essa expressãozinha aí de juntar os bracinhos, falando esse oi aí meio kawaii, mas ele tava alto demais e eu dei uma baixada. Do mesmo jeito também que eu dei uma achatada na cintura, tentando mapear ali como ficaria as pernas dela, e também ajustei os pés, que por mais que eles realmente diminuíssem dependendo da perspectiva, eles estavam pequenos demais e acabou dando uma sensação de estranheza. Isso foi mais do quesito estrutura, porque em detalhes eu dei uma pequena ajustada em algumas dobras da roupa que em umas áreas estavam meio rabiscadas demais. Mas se liga agora no antes e no depois, cara. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo Popcorn, inclusive eu achei ele muito bonito e eu corrigi ele lá na minha Twitch, eu tô fazendo live agora também. Então se quiser seguir lá pra dar aquele apoio, eu jogo e desenho lá nas lives. Voltando aqui pra arte, ela já tá muito bem
bem feita e ela só precisa de alguns trabalhinhos mais simples. Como por exemplo, no rosto eu percebi que a line ela tava pintada enquanto no corpo não. E o que acontece? Já que a line do corpo tá preta e a do rosto tá de outra cor mais leve, dá um destaque muito forte pro corpo e não pro rosto. Então eu ajustei deixando a line do rosto um pouco mais escura e também fazendo alguns ajustes no formato dele. O formato que eu percebi ali no caso seria o queixo, que ele estava muito para baixo, e os olhos que eles estavam meio afastados e o olho à nossa direita que estava um pouco menor que o da esquerda. De resto eu fiz algumas pequenas alterações ali na estrutura, que seria a largura do braço, que ele estava muito esticado e meio que projetado para trás, o decaimento do opai, que ele estava muito para cima e não precisava estar assim, e a parte do crânio que estava muito projetado para trás, que é um erro comum quando você vai desenhar anime, já que o personagem de anime tem um cabeção e a gente costuma confundir o volume da cabeça, do cabelo, etc. E aí pra finalizar de resto ali, eu só fiz alguns detalhes na pintura com sombreamentos a mais. Olha o antes e olha o depois, cara. Arte muito bonita então, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo KSJ, assim que tava escrito no Discord, não me culpem. E o estilo de desenho e pintura me lembrou uma arte de uma artista gringa chamada Colin, alguma coisa assim. As primeiras alterações que eu fiz aqui foi no quesito de proporção do rosto, onde a gente tinha um queixo que ele tava meio largo demais e o formato um pouco deformado, por assim dizer, ou seja, o formato dele em algumas partes estava maior e outras menores, e é facinho de alterar isso aí com poucas linhas. Enfim, outra coisa que eu percebi também foi o nariz, onde ele não tinha aquele aumento quando vai chegando ali na parte de baixo, ele estava totalmente reto desde o início até o final, e não é assim muito bem que funciona. Se você vê um nariz normal, ele afina naquela parte do cabo do nariz, por assim dizer. É um detalhe simples, mas é muito comum de errar ele quando você desenha principalmente semi-realista. Na estrutura dos olhos eu percebi alguns errinhos básicos, como por exemplo, a distância dele estava um pouco diferente, o tamanho dele estava também um pouco diferente, e em um deles dava pra você ver a parte branca do olho, que seria a esclera, e no outro não, então dava a impressão que o personagem estava com o olho mais aberto e um olho mais fechado. Se você quiser dar um aspecto mais de loucura pro personagem, isso funciona legal, tá? Mas quando você tenta fazer um rostinho sorrindo, eu acho que é melhor você deixar os olhos o mais iguais possíveis. E olha aqui o antes e olha o depois, cara. Um pequeno polimento ajudou muito. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Mano, esse aqui tem um erro muito sério, velho. O sangue tá descendo pra cabeça. Peraí. Agora tá bom. Esse desenho aqui foi feito pelo Pote e ele tá muito bonito, tanto as cores quanto o desenho, e eu curti muito o estilo dele. Eu também tinha dado uma mexida nele em live, eu acho, não tenho certeza, mas algo a se notar aqui é a parte do crânio. O crânio ele tá um pouco estranho ali na parte de baixo, naquele volume ali do maxilar, da mandíbula. Eu esqueci a diferença dos dois de novo, mas ele tava meio incoerente, um pouco esticado demais. Então o que eu fiz foi achatar um pouco o rosto, deixar essa parte ali de baixo do maxilar um pouco mais reta, né, coerente ali com o queixo, e eu também dei uma pequena achatada em algumas partes do volume da cabeça. Já que eu não sei se dá pra perceber, mas a parte de cima do cabelo ele tava um pouco alto demais, dava uma impressão que o cabelo era volumoso demais, logo a cabeça também fica muito grande e começa a ficar um pouco estranho e perde um pouco da noção e proporção do desenho. Mexi em alguns detalhes simples, como por exemplo ali embaixo da boca, onde eu coloco um pequeno sombreamento para dar uma noção melhor ali do lábio de cima, e eu também mexi na largura dos ombros e na altura dos olhos, que eles estavam um pouco inclinados e meio abertos demais. Olhos não, no caso um olho só, mas enfim, o rosto tá de perfil, é um detalhe simples pra gente alterar ali, principalmente com Liquify já ajuda muito. Agora se liga no antes e no depois, não dava nem pra perceber a alteração antes de eu mudar. Esse desenho aqui foi feito pelo Chris, ou pela Chris, e eu curti muito o estilo do traço e a texturização usada no pincel. O serzinho me disse que tava tentando causar uma expressão meio que de sono na personagem, mas o jeito que tava dava a impressão que ela tava gritando um pouco. Então eu fui mexendo e pegando algumas referências ali de expressão de sono, o que eu aconselho no caso a você fazer. E alguns detalhes que eu fiz foi ter deixado aquela parte da bolsa ali dos olhos um pouco mais visível, ter deixado aquela lagrimazinha ali nos dois olhos, ter diminuído um pouco a boca, deixando ela um pouco mais circular também inclusive. As sobrancelhas que dão um destaque enorme na expressão, eu deixei elas mais altas e eu deixei o olho da esquerda fechado e o olho da direita aberto. E já que desse jeito, sem uma mãozinha na frente, tava parecendo um arregão, eu coloquei uma mãozinha ali pra dar a impressão que ela tá meio que com soninho mesmo. E enfim, não tem gente estranha comentando coisas estranhas na sua arte. A mão em geral foi mais um detalhe, inclusive a parte de cima da cabeça eu dei uma pequena achatada, já que ela tava muito volumosa pra cima. Eu até tentei dar uma aplicada ali numas rachuras, mas acabou que o estilo do traço fica muito diferente por causa do pincel texturizado. Aconselho dar uma estudadinha em expressões faciais com referências e me passar o brush. Olha o antes e olha o depois. Arte muito bonita e é isso. Se inscreve no canal aí, não vai cair o seu dedo não, nem se você entrar lá na minha Twitch e me seguir, cara, coisa simples.